Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre uma passagem bíblica. Eu quero compartilhar com você o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 9. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo foi um grande evangelista que trabalhou muito para a obra de Deus. E eu vou ler uma passagem aqui que relata vários episódios num determinado momento da sua vida. A leitura é um pouquinho longa, são alguns versículos, mas é importante que você preste atenção. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava a ele um varão, um homem da Macedônia, e que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Ele estava junto com Silas, seu companheiro de viagem, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e a qual, fazendo de adivinhações, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Nós vamos ver que Paulo era um homem de Deus, um homem guiado pelo Senhor, e ele teve uma visão de noite, onde aparecia um varão da Macedônia, clamando por ajuda, e ele entendeu que o Senhor estava enviando ele por aquele caminho. E ele foi pregando o Evangelho, por onde Paulo passava, era o semeador que semeava a palavra em todo lugar onde passava. E ele foi com Silas, até chegando nessa cidade onde encontrou, pregou para várias pessoas, foi pregando o Evangelho, e chegando encontrou um local onde pregaram para várias mulheres, e Deus abriu o coração numa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que ouviu a pregação, se converteu, ela e toda a sua casa, ainda ofereceu hospedagem para o apóstolo Paulo, onde ele aceitou. E Paulo, fazendo a obra do Evangelho, a obra da pregação, ele passava por um local onde tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação, não era da parte de Deus, era um espírito maligno. Mas quando Paulo passava, ela clamava, aquele espírito se manifestava dizendo: esses homens que nos ensinam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aquilo por alguns dias perturbou a Paulo, até que um dia
Paulo repreendeu aquele espírito maligno e aquela moça perdeu a sua capacidade de adivinhação que vinha pela parte do espírito maligno, né? E os seus senhores, os seus patrões que ganhavam com aquelas sessões de adivinhação, se revoltaram contra Paulo e Silas, e aí vem o episódio onde eles foram presos, né? Foram maltratados, foram chicoteados, foram ofendidos e presos na prisão, no cárcere, lá em Filipos. E lá preso foi onde ocorreu aquela passagem, onde à meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos louvando ao Senhor, e Deus chacoalhou aquele presídio, aquele calabouço, libertando eles, abrindo as portas das cadeias. E aquele carcereiro ficou impressionado porque ele ia se suicidar pensando que os presos tinham fugido. E quando ele ia se suicidar, Paulo disse: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E o carcereiro, se pondo de joelho diante de Paulo, vendo a atitude dele, disse assim: senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E você vai me perguntar: o que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor Paulo? Lendo todo esse texto, fazendo essa narrativa. Eu quero dizer para você que seguir o caminho de Deus não é um mar de rosas, nem para Jesus foi. Nós servindo a Deus, seguindo as orientações de Deus, muitas vezes os direcionamentos do Senhor, nós vamos por caminhos que nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, mas em toda circunstância, em toda situação, não podemos deixar de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus, por onde vamos passando, seja enfrentando lutas ou não, seja tendo onde nos abrigarmos ou não, sejamos supridos ou não, temos que pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. Paulo, por onde passava, ele distribuía a palavra. Independente da circunstância ou situação, ele sempre pregava a palavra e vinham os resultados. Lídia se converteu, Lídia abriu seu coração, Deus converteu ela e a casa dela inteira. Ela foi batizada, se tornou uma serva de Deus, uma cristã. Aquela moça que era cativa daquele espírito maligno foi liberta pelo apóstolo Paulo em oração, que repreendeu aquele espírito de adivinhação. Aquele espírito maligno foi repreendido em nome do Senhor Jesus. E isso os levou aonde? Para a prisão, diante das autoridades pelo que eles tinham feito, né? Foram agredidos, foram presos, foram maltratados, foram presos no calabouço, no tronco, mas não negaram a Jesus nem ao nosso Deus. Eles, por volta de meia-noite, eles cantavam e davam louvores. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, busque a Deus, busque a Jesus, seu Salvador, porque Ele tem um caminho, Ele tem um trajeto, Ele tem uma agenda para a sua vida. É Ele quem nos conduz pelos caminhos desta vida para fazermos a sua vontade, para louvarmos e glorificarmos o seu nome. Nem sempre o caminho será fácil. Haverá momentos mais fáceis, mas haverá momentos e caminhos mais difíceis. Mas em todos eles o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado, louvado e adorado pelas nossas atitudes e comportamentos, seja diante de circunstâncias desfavoráveis ou não, porque Deus está no controle de tudo. Deus é quem controla a nossa agenda, Deus é quem controla os nossos caminhos. Não se intimide em obedecer à voz de Deus, em seguir as orientações do Senhor, porque Ele vai nos levar para onde Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós passaremos situações difíceis, outras nem tanto, mas passaremos porque Deus passa conosco e o nome de Jesus sempre será glorificado. Por isso que agora eu quero orar com você, quero orar pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pela situação que você está passando, que eu não sei qual seja, mas Deus o sabe. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos, inclina a sua cabeça. Eu vou orar por você, pelo seu lar, pela sua família, pelas necessidades que você tenha. Se alguém estiver enfermo,
Vamos orar pela pessoa enferma também, para que Deus restaure a saúde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos e oremos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, Tu conduzes os teus servos pelos teus caminhos e pelo teu direcionamento. Muitas vezes nos deparamos, Senhor, com situações difíceis. Muitas vezes nos encontramos em situações desafiadoras, mas nós cremos que Tu estás no controle de tudo. Senhor Deus, olha para essa pessoa que ora comigo agora, aonde ela estiver, no momento que ela estiver, em nome de Jesus. Alcance esta vida que representa uma família, representa um lar, representa uma situação, representa uma causa. Talvez alguém doente, enfermo de cama, internado num hospital, Senhor. Ó Deus, estende as tuas mãos de milagre para operar uma restauração de saúde nesta vida, mas estende as tuas mãos para operar um milagre em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Nós te rogamos pelo poder do teu Espírito e para a tua honra e glória. Em nome de Jesus eu oro porque eu creio. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Creia, porque Deus dirige a nossa vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele está operando, conduzindo e nos levando à vitória, até a vitória final. Este Deus é o nosso Deus, será o nosso guia até a morte, diz a Bíblia. E a morte física, porque depois da morte física vem a vida eterna junto de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo Deus, até a próxima.